Oi, eu sou a Ana Luísa e eu vim aqui hoje juntamente com a Ana Letícia, o Gabriel, a Laís, a Maria Leline e a Maria Fernanda falar um pouquinho sobre os lipídios. Bom, os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e o álcool, tais como óleos e gorduras. Eles não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. Eles também apresentam uma coloração esbranquiçada ou levemente amarelada. De acordo com a natureza do ácido graxo e do álcool que formam os lipídios, eles podem ser classificados em 4 grandes grupos: simples, complexos, derivados e precursores. Os lipídios simples ou ternários são compostos apenas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os lipídios complexos ou compostos, além de possuírem os átomos presentes nos lipídios simples, eles também apresentam átomos de outros elementos, como o fósforo, por exemplo. Já os lipídios precursores, eles são formados a partir da hidrólise de lipídios simples e complexos. E os derivados, por sua vez, são formados após transformações metabólicas sofridas pelos ácidos graxos. Apesar de serem sempre relacionados ao excesso de peso, os lipídios são fundamentais para o nosso organismo, já que o nosso corpo não produz os ácidos graxos, que são essenciais para algumas funções biológicas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, as principais fontes lipídicas são de origem animal, na carne e especialmente na gordura e na pele das aves, nos ovos, no leite e em seus derivados, de origem vegetal, nos óleos e nos azeites, nas sementes e também em algumas frutas como o coco e o abacate, e também de origem de alimentos industrializados, como os salgadinhos e os biscoitos. Existem diversos tipos de lipídios, onde essas variações ocorrem em função do tipo de álcool. Sendo assim, eles são classificados em cerídeos, que é o grupo que engloba as ceras, tanto animais quanto as vegetais, que estão presentes no revestimento das folhas, como, por exemplo, a cera de carnaúba, no corpo de alguns insetos, na cera das abelhas, na base das colmeias, ali nos favos, e também no cerume, que é a cera de ouvido. Há também os fosfolipídios ou fosfoglicerídeos, que são os principais componentes da membrana plasmática. Com relação à estrutura, a cabeça é constituída por um grupo de fosfato, no caso a parte polar, e a cauda contém ácidos graxos, que no caso representa a parte apolar. Os esteroides, que possuem 17 átomos de carbono ligados a 4 anéis. Esse grupo é representado principalmente pelo colesterol, que é fundamental para a síntese de sais biliares e de hormônios. O colesterol, juntamente com as proteínas sanguíneas, formam 2 lipoproteínas, o HDL e o LDL, que seriam respectivamente o bom colesterol e o mau colesterol. Os glicerídeos são compostos por 1, 2 ou 3 ácidos, que formam os monoglicerídeos, os diglicerídeos e os triglicerídeos. Eles podem ser encontrados na forma de gordura, que seria o seu estado sólido, e na forma de óleo, que seria o seu estado líquido. Os triglicerídeos são considerados um dos lipídios mais importantes para o corpo humano. Uma parte dele pode ser obtida através da ingestão de alimentos e outra parte é produzida pelo próprio corpo, principalmente no fígado. Os lipídios possuem várias funções, destacando-se a composição de membranas biológicas, já que todos os tecidos possuem lipídios em sua composição, uma vez que a membrana das células é composta por fosfolipídios. Os lipídios também servem como uma forma de fornecer energia para o nosso corpo e, comparados com os carboidratos, eles podem liberar, em média, 2,23 vezes mais energia quando oxidados. Estima-se que a cada 1 grama de gordura possa ser liberado 9 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato pode liberar apenas 4.
Porém, a gente precisa ressaltar que o metabolismo energético dos lipídios funciona de maneira secundária ao dos carboidratos dentro do nosso corpo. Os lipídios também podem servir como precursores de hormônios e de sais biliares, já que eles estão relacionados com a produção de hormônios esteroides, como progesterona, testosterona e estradiol. E eles também se relacionam com a produção dos sais biliares, que servem como um detergente para ajudar na absorção dos lipídios. Os lipídios também se relacionam no transporte de vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que são solúveis em gordura, como, por exemplo, a gente pode citar as vitaminas A, D, E e K. Eles também servem como isolante térmico e físico, porque eles ajudam na proteção contra baixas temperaturas e contra choques mecânicos. Eles também servem como isolantes térmicos e físicos, porque eles garantem a proteção contra as baixas temperaturas e contra choques mecânicos. E por fim, os lipídios eles ajudam na impermeabilização das superfícies para evitar a desidratação. E um ótimo exemplo é a cera encontrada na superfície das frutas. E com tudo isso a gente consegue perceber que os lipídios eles são moléculas muito importantes para todos os seres vivos, incluindo o homem. Por isso não é indicado realizar dietas que restringam esses nutrientes na alimentação. Porém, é muito importante a gente estar ressaltando que o consumo exagerado desses nutrientes podem gerar vários malefícios para a saúde, como, por exemplo, aumentar as chances de infarto em decorrência da aterosclerose. Bom, os lipídios são produtos de reações orgânicas, portanto, ocorrem em seres vivos. Eles são ésteres, e isso quer dizer que são originados da reação entre um ácido graxo e um glicerol. E repare que na estrutura molecular desse produto há 3 grupos de ésteres. Dessa forma, ele é classificado como triéster e fica conhecido como triglicerídeo. Ácidos graxos distintos dão origem a lipídios com diferentes grupos de radicais. Para saber se a estrutura orgânica de um lipídio se refere a um óleo ou uma gordura, é só analisar se a cadeia ela é ou não é saturada. As gorduras elas são identificadas pela presença de cadeias saturadas. O aspecto visual é de um sólido e ela tem origem animal, ou seja, elas são produzidas naturalmente. A gente pode observá-las nos exemplos dados, que são as gorduras de bovinos, suínos e ovinos, respectivamente. O aspecto dela é mais esbranquiçado, então é muito fácil de ser visualizada. Os óleos, por sua vez, eles se referem a estruturas de lipídios com grupos insaturados, que em temperatura ambiente se encontram em estado líquido. Um exemplo seria o trioleato de glicerina, que é um triglicerídeo que tem 3 grupos insaturados na sua cadeia carbônica. E a gente conhece ele como azeite de oliva e é usado principalmente para temperar saladas.